Olá, meus irmãos. Vamos ler o Salmo 30, versículo 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre é exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluias. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluias. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Lá está, porque vivo está, morreu, mas ressuscitou. E um dia estaremos com Ele. E o nosso mundo aqui é um mundo até chegarmos lá. Que essa seja a nossa convicção. Que a gente, de fato, queira agradecer sem palavras, sabendo, independente do que aconteça aqui, eu tenho esperança naquele que há por vir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Louvado seja Deus. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti,
Preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Eu descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Louvado seja Deus. É por Ele que estamos aqui. E se algo temos, vem dEle. Que possamos ouvir a palavra do Senhor com alegria, com gozo, sabendo que nós temos esperança. Nós temos esperança. Nosso querido irmão Carlos, que Deus abençoe e use. Boa noite, queridos. Eu quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que situação, que tempo diferente e exclusivo que eu acho que nós temos vivido e estamos atravessando. Eu jamais pensei que eu pregaria num templo quase vazio, mas a igreja está cheia. E nesses dias em que, graças ao benefício da tecnologia, a gente tem recebido muitas informações, eu acho que as nossas palavras e muito do que a gente tem ouvido é grama. Logo passa, como setembro vem engolindo tudo que é verde em Brasília, muito do que a gente tem dito vai passar. As nossas palavras, elas são grama, mas a palavra de Deus, ela é granito, ela é eterna, ela não passa. Então, em dias como esse, o melhor que a gente faz é correr para a palavra de Deus e ouvir a boa, firme e verdadeira voz de Deus, que pode fazer um dia como esse, um domingo como esse, mesmo nessa situação, ser talvez o melhor dia da minha e da sua vida, porque se Deus verdadeiramente falar comigo e com você, a gente ganhou esse tempo juntos aqui. E eu queria convidar para você, aonde você estiver aí agora, parar o que você estiver fazendo, ou que planejava fazer, para abrir as Escrituras num livro que Deus nos presenteou, que é o livro de Lamentações. O próprio livro em si, Lamentações capítulo 3, o próprio livro em si já é uma pregação em si mesmo, porque que bondoso Deus é ao batizar um dos livros dele com o nome de Lamentações. É autorizado a mim e a você não murmurar, mas lamentar. Então esse livro, ele é um livro que foi escrito com as lágrimas do profeta, ele é bem verdadeiro, as entranhas dele estão aqui nessas letras, e eu acho que é um livro que tem tudo a ver com o tempo que a gente atravessa. Então, vamos juntos ao livro de Lamentações, no capítulo 3. Eu vou ler, então, 3 versinhos da Palavra de Deus, em Lamentações 3, e a gente vai se deter no versinho 33. Lamentações 3, do verso 31 ao verso 33, e a nossa meditação é no verso 33. Diz assim a Palavra de Deus: O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Vamos orar juntos mais uma vez?
Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Deus. Obrigado por essa tecnologia que, ainda que vírus ou essa situação nos impeça de estar perto, quente, encostado, a gente consegue chegar porque nada, nem nunca ninguém vai conseguir segurar a Tua palavra, Deus. Ela é mais forte do que vírus, ela é mais forte do que ditadores, e ela sempre foi mais forte do que qualquer empecilho. Eis que ela está indo mais uma vez até onde a Tua igreja, o Teu povo está. Usa então, Pai, esse tempo aqui, a Tua palavra, para que o Senhor literalmente se mostre no texto aos nossos corações e nos confronte, nos conforme a Tua palavra, a imagem do Teu Filho, para que esses dias não sejam desperdiçados, mas usados para a Tua glória, Pai. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Essa passagem não é comum livros pouco lidos, como os livros de Lamentações, flecharem o coração dos pregadores. Eu, como um leitor ainda fraco do Antigo Testamento, com pouca intimidade no Antigo Testamento, não teria lógica esse texto ter me flechado a não ser um desejo de Deus para a gente. Não é comum um versinho desse, uma passagem como essa, cruzar com o meu coração. Então eu creio que Deus tem um assunto comigo e com você nessa passagem. E o texto diz, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E eu creio que aqui pelo menos 3 lições, 3 verdades são muito claras nesse texto e acho que muito boas para mim e para você nesse tempo. Eu separei elas aqui, que seria a necessidade, a contrariedade e a bondade. E baseado nesse esboço, eu queria caminhar com vocês nesse versinho. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. E a primeira lição que me chamou a atenção nessa passagem, para esse tempo, é a necessidade. Querido irmão, querida irmã, ninguém sofre por acaso. Ninguém sofre por acaso. Não existe bala perdida no reino de Deus. Não existe um sofrimento que caiu num CEP errado. Não existe uma aleatoriedade que, quando viu, tinha um homônimo do seu nome e não era para ser você. Quando um sofrimento estaciona na minha casa, na sua casa, no nosso tempo, no nosso planeta, não foi uma casualidade. Tem uma história na Escritura, no livro de Reis, que conta de alguns profetas que faziam profecias boas a respeito de um rei, e ele quis ouvir profecias verdadeiras. O que em inglês a gente chama de a gente ser cercado por yes men, aqueles que concordam com a gente. Ele queria alguém que fosse verdadeiro, aquele que discorda da gente e faz isso para o bem. Então um profeta é levantado por Deus para dizer a verdade para ele, e a profecia, se não me engano, diz que ele ia perder a batalha, ele ia morrer. Ele então quis burlar a vontade de Deus e se fantasiou ali, tentou se camuflar, se disfarçar. Diz a história que ele vai para a guerra. E então diz na passagem que um dos soldados naquela batalha arma o arco e solta a flecha por acaso, pois essa flecha cai não na armadura, mas exatamente no encaixe da armadura ali, na dobradiça talvez, entre uma chapa de metal e outra, e na junta da armadura fere mortalmente o rei de Israel. Porque não existe sofrimento, não existe aflição que caia no meu ou no seu colo, na minha e na sua história, por acaso. As flechas são endereçadas a mim e a você. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não concorda ou não compreende. Ninguém sofre por acaso. Há uma necessidade. Por que Deus, então, nesse texto que a gente está meditando aqui, diz que porque Ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens? Se está batendo é porque precisa ou merece. Tem motivo para Deus estar fazendo o que está fazendo com a história. Quando Deus freia um planeta, Ele só pode ter um motivo muito sério para não parar 1, 2 ou 3, mas parar a bola
porque alguma coisa ele deve ter para mim e para você. E eu acho que uma aplicação direta que a gente pode ter mais do que ficar pensando e repetindo o que isso tem a ver para os outros, as implicações mundiais do que a gente está enfrentando, mas sim as implicações pessoais. Por que isso está acontecendo na sua história? Por que você teve que ficar em casa quietinho? Shhh, vai para casa. Não pode trabalhar. Não pode ir no restaurante que você gosta. Não pode levar seu filho no parque. Não pode. Vai deitar. Por que Deus te mandou para a casinha? Qual é a necessidade de Deus? Não na história do seu vizinho ou para alguém, para que não convertido se converta. Eu estou falando com você. Qual é a necessidade sua pessoal para que Deus tenha freado o planeta, para que você entenda o quê? Para que você transforme o quê? Que pecado que estava aí, que só assim você vai perceber que não é para ser desse jeito mais. Teve que Deus te botar no cantinho da disciplina para pensar o que você tem vivido e como você tem vivido até aqui. Queria eu, queridos, ter palavras doces num momento como esse, mas eu acho que é desprezar uma surra bem dada por Deus. Então, se Ele está batendo, se Ele fez a gente chegar aonde chegamos, eu acho que 2 riscos são esses. O de desprezar, e eu vou fazer aqui vou parafrasear sem querer politizar, é uma gripezinha, ou fazer disso uma lição pessoal, espiritual, para que alguma coisa aconteça na minha e na sua história. O que Deus quer fazer baseado nisso tudo que a gente tem vivido? Eu creio que há uma necessidade. Há versinhos que me vieram à mente que ilustram esse caráter de Deus, porque ele se revela na própria Escritura. Eu separei aqui um de 1 João, capítulo 3, verso 17, que diz assim: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então aqui Deus faz uma pergunta retórica. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo tem como acudir e ver seu irmão padecer necessidade? Há uma necessidade, está precisando de alguma coisa, mas então fecha-lhe o coração. Como pode permanecer? A pergunta é: como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o amor de Deus está aqui qualificado. Ele é um tipo de amor que, ao ver a necessidade, não cruza os braços, mas age. Então, se eu e você, como criaturas e filhos de Deus, eu não sei quantos salvos me escutam aqui nessa meditação. Então, se você, criatura ou filho de Deus, precisar mostrar alguma necessidade, se o Deus que se revela na Bíblia, ensinando a gente a fazer isso com alguém, como Ele não faria comigo e com você? Qual o recurso do mundo que Deus teve que usar? Ele freia o mundo, se preciso for, para alcançar o meu e o seu coração, para ver se muda o estilo de vida, a nossa cosmovisão, como a gente tem vivido a minha e a sua vida, porque é do jeito dele não deixar passar uma oportunidade como essa. Se há necessidade, ele vai acudir. Como ele precisou? Por que ele precisou fazer isso? Porque há necessidade. Ele não aflige, nem entristece o povo dele de bom grado. Há uma necessidade para fazer isso. E, normalmente, ele só faz isso porque e quando há motivo. Então, nós merecemos e precisamos disso que está acontecendo, e é exatamente por isso que ele fez. Mas é difícil de entender. É bem complexo de entender. Eu sei que é, mas para aqueles que confessam a Deus como Senhor e Salvador, o próprio Senhor Jesus, tem várias coisas difíceis de entender e impossíveis de explicar que eu e você vivemos com ela mais tranquilamente, que é, por exemplo, a própria Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. E nós confessamos isso e vivemos sem talvez compreender em plenitude isso, mas a gente prega para os outros que isso existe, porque o Senhor falou assim. Então, como compreender esse sofrimento, o mal que a gente vive? Não depende de você compreender. Se esse é o jeito de Deus na história, é assim que é. Porque há mistérios que são mesmo difíceis de compreender. Por que Deus deixou no universo dele entrar o mal? Por que Deus, então, autorizou, permitiu, decretou que no mundo dele
um anjo se rebelasse e fosse rebaixado de anjo a demônio, por que Deus, que mistério é esse que ele deixa no Éden dele, no jardim dele, uma serpente entrar? Por que Deus deixou o vírus acontecer? Se ele deixou, é porque ele vai transformar o mal em bem. É do jeito dele não perder a oportunidade, mesmo que isso custe te afligir ou te entristecer. Mas é fato que ele não faz isso de bom grado. Queridos, que eu e você a gente não despreze, não menospreze, não desperdice o vírus. Que a gente use esse tempo da melhor forma possível, com as melhores aplicações pessoais, para que ele não precise forçar o vírus, repetir o vírus ou aumentar a dose de gripezinha para quimioterapia. Para que eu e você a gente entenda definitivamente o que ele quer falar, o que a gente deve enfrentar na nossa própria história. E eu passo, então, para a nossa segunda lição, que me parece que é clara no texto também, que é não só essa necessidade, e é por isso que ele nos aflige e entristece, mas a contrariedade. Aqui, meu argumento é o próprio texto, é fácil de ver, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Há poucos dias eu falava sobre a diferença entre vandalismo e cristianismo, numa aplicação muito pessoal dessa surra de Deus que a gente tem vivido. E no vandalismo, na minha concepção, o vândalo, ele estraga só para ver acabar. A alegria dele, o prazer dele é ver o mal feito. Ele passa correndo em cima do seu castelo de areia só para destruir o que você fez. Então a motivação do vândalo, elas são as piores. Ela é destrutiva, ela não tem... A alegria dele é o caos. No cristianismo não é assim. Eu não creio que é assim pelo próprio texto, pela própria notícia toda da Bíblia e nesse texto aqui dessa noite. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quando Deus destrói a minha agenda ou a sua agenda, quando Deus pega a sua rotina e bagunça ela, não vai, não tem mais academia, não tem mais escritório, agora é de casa, não tem mais, não tem. Quando ele bagunça a minha, a sua história, ele não fez para rir, destruir a vida dele. Não, ele tem motivos e ele não faz isso feliz. Ele faz isso, parece que contrariado. Por isso eu defini esse subtema, a contrariedade. Não é de bom grado, não é gostoso para Deus. O lugar comum de Deus, a poltrona que ele fica sentado mais horas no dia e que normalmente ele passa toda a existência, a eternidade, é a poltrona da misericórdia. Ali é onde ele é normal, tanto é que você viveu dias normais até aqui, você respira normalmente, você come normalmente, você espirrava normalmente, você cumprimentou normalmente por anos, você comeu normalmente, você foi e voltou normalmente por anos. O normal é a misericórdia de Deus. Ele sentado na cadeira da misericórdia, no trono dele, esse é o normal de Deus. Quando ele se levanta da misericórdia, é contra a vontade dele, ele tem que se levantar e gastar energia para ser justo comigo, com você. É quando ele exerce a disciplina, a justiça. Não é gostoso para Deus te chamar e falar, vem cá! E ele ter que arrancar o próprio cinto, ter que abaixar e pegar o seu chinelo, explicar por que você está apanhando e você apanhar. Ou então você dizer, por que eu estou apanhando? Ele fala, eu estou te batendo. Porque muitas vezes a gente não sabe por que está apanhando, pelo próprio jeito mal educado que a gente vive. Mas o fato aqui é que ele não tem alegria em bater em mim e em você. Se ele gastou um vírus para frear um planeta, é porque a gente fez alguma coisa aí para merecer. Se isso é disciplina de Deus na minha e na sua história, o que a gente foi fazer? Fato é que ele não vem gargalhando para poder me disciplinar e te disciplinar, porque ele não faz isso de bom grado, ele faz contrariado. Tem um versinho que eu anotei aqui, que está em Ezequiel 18:32, que ele diz assim, porque não tenho prazer na morte de ninguém, porque não tenho prazer na morte de ninguém, justo ou injusto, de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Isso é a palavra de Deus, Ezequiel 18:32. Eu não tenho prazer em matar ninguém, na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Antes, portanto, há uma necessidade, há um motivo de por que ele fala tão forte comigo e com você. Convertei-vos e vivei. Então, por isso o primeiro ponto da necessidade. O que tem que acontecer comigo e com você para mudar a rota? Converta-se se é perdido, santifique-se se é salvo. Alguma coisa tem que acontecer. E então viva. Então, com isso que está acontecendo, eu creio que Deus me prepara e te prepara,
se houver esperança para mim e para você, se Deus quiser que esse vírus passe, para que a gente viva, para que a gente não sobreviva, mas que a gente viva, porque Ele não faz isso com prazer, gargalhando, mas faz, não de bom grado, mas faz contrariado, faz porque tem que fazer. Esse tipo de sofrimento, esse tipo de mal, esse tipo de aflição, as coisas que a gente enfrenta, tem um estudo filosófico / teológico que dividem o mal, né, em 3 tipos: o mal moral, o mal natural e o mal espiritual. O mal moral a gente pode dar exemplo como se fosse o 11 de setembro. O 11 de setembro é um mal moral. Uma pessoa, ou um grupo de pessoas, causou um caos que mata familiares, mata gente nossa, mata gente de Deus. Então, o mal moral. Deus está no controle, de alguma maneira que eu e você a gente não compreende, mas Ele está no controle. Ele não foi ao toalete enquanto aquele avião aqueles aviões acertaram as Torres Gêmeas. Mas então esse é o mal moral, envolve gente fazendo o mal. Agora existe um tipo de mal que é chamado do mal natural, que a gente pode chamar de tsunami, que é quando a natureza se enfurece. Parece que ninguém botou o dedo ali, a não ser o dono de tudo. Então, o mal natural é quando é um mal que não é associado a uma pessoa. Pode ser o próprio vírus que a gente tem enfrentado, ou esses maus que parece que um terremoto, uma fúria, alguma coisa. Ou o mal espiritual, e a gente vê isso mais claramente quando a Bíblia nos conta, para a gente não fazer inferência que alguma coisa foi espiritual, quando a gente, na verdade, não tem discernimento para isso. Um exemplo é o caso de Jó. Então, eu não consigo dar um exemplo prático do nosso tempo, como os outros, porque é delicado esse discernimento. Mas de Jó, sim, o próprio Deus diz que então Satanás começa ali a pedir, né, a cabeça de Jó. Então, o próprio Deus, que tem autoridade sobre mal moral, mal natural ou mal espiritual, dá autoridade a Satanás e fala, pode tocar tudo, mas preserva a vida dele. Então, esse mal que acometeu o Jó ali, tocando nas coisas físicas e os bens dele, teve a ver também com essa autorização de Deus. E aí eu me lembrei de uma passagem que junta todos esses 3 maus, e tudo sob o controle, dito que Deus já tinha avisado a mim e a vocês que isso aconteceria, que está em Lucas 21, 10 e 11. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, gente brigando com gente, mal moral, envolve gente. Teve gente que pegou em arma, teve gente que brigou, teve gente que apertou o míssil, teve gente que soltou a bomba. Nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome, um mal natural. Parece que agora não teria a ver com gente, mas acontece também, e ele já tinha avisado, em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais do céu, eu estou associando aqui a esse mal espiritual ou alguma coisa que foge essa nossa compreensão moral ou natural. Essas coisas já estavam no livro de Deus. Elas não estão fora do controle de Deus. A natureza não é soberana. O pecado das pessoas não é soberano. O vírus não é soberano. Satanás não é soberano. Deus é soberano sobre qualquer tipo de mal. E quando ele deixa esse mal acontecer, ele não está fazendo feliz. Ele não faz de bom grado quando ele nos aflige ou nos entristece. É agridoce para Deus ter que fazer esse tipo de coisa. Fácil lembrar de Ruth. Eu anotei também esse versinho aqui do livro de Ruth, que ela diz, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Quando Deus aflige e entristece, Ele não faz de bom grado. No caso de Lázaro, a gente sabe porque o texto diz que Jesus o amava. Mesmo assim, enfermo e morreu. Deus deixou morrer. Tinha uma necessidade. Esse texto nos afirma isso, que diz que era para a glória do próprio Deus. Graças a Lázaro, tantos outros são confortados em mortes. Graças a Lázaro, tantos outros vão ao próprio Senhor Jesus dizendo, o meu parente está doente, e hoje a gente pode orar pelos nossos que estão enfermos, porque Deus os ama, como diz a história de Lázaro, mas era do plano de Deus, não de bom grado, porque o amava, deixar que ele enfermasse e que ele morresse. Ele fez isso com o próprio filho dele, queridos. Ele fez isso com o próprio filho dele. Sangrou, sofreu, morreu, clamou pedindo para passar o cálice, não passou. Teve que sangrar por mim e por vocês.
o sofrimento de Deus, uma aflição que Deus que põe, que entristece, mas Deus não fez, sem dúvida nenhuma, de bom grado. Então, primeiro, essa necessidade, segundo, a contrariedade, e por fim, nessa meditação, eu queria dividir com vocês o que me parece óbvio, que é a bondade de Deus. Bondade de Deus. Porque mesmo quando Deus me aflige e te aflige, Ele não deixou de ser bom. Ele não deixou de ser bom. Eu estou com um filho novinho, de 1 ano, e eu achei que demoraria mais para ter que discipliná-lo. Mas verdadeiramente a palavra se forma dizendo que em pecado ele foi concebido e que ele é filho da iniquidade. O chip dele nasceu zoado. Ele é pecador, miserável. Tão pequeno, tão fofo, tão cheio de dobrinhas, pecador. Eu não esperava ter que disciplinar meu filho tão cedo. Nem por isso eu deixei de ser bom para ele. Quando Deus nos aflige e nos entristece, não quer dizer de modo nenhum que ele deixou de ser bom. No planeta de Deus, no jeito de Deus, a bondade de Deus e o mal e o sofrimento convivem tranquilamente. Não de bom grado, mas convivem tranquilamente. Esse dilema filosófico, ele não pertence a Deus, ele pertence aos homens, dizendo, como disseram no passado, se Deus é onipotente, ele também, e ele é benevolente, como pode ter tanto mal no mundo? Se ele é benevolente e é onipotente, então ele quer o bem para as pessoas, ele encerraria todo o mal. Se ele então é bom, mas ele não consegue encerrar um vírus, ele não é onipotente. E então fazem esse dilema, que é o dilema de uma pergunta falsa, uma pergunta mentirosa em si mesmo, que ela tem um truque dentro dela. É como se eu te perguntasse, quando que você deixou de bater na sua mulher? Qualquer resposta que você dá, ela te incrimina. Então, uma pergunta tentando colocar Deus no banco dos réus, quando, na verdade, no universo de Deus, essa pergunta ela é mais uma crise para quem a faz, para quem quer enfrentar o cristianismo. O cristianismo continua tocando a história, apesar da resposta dessa pergunta. Como definir, então, essa bondade, que Deus continua bom, mesmo quando Ele nos aflige e Ele nos entristece? Deus, queridos, ele não está debaixo de uma lei que ele tem que obedecer, e quando ele obedece, ele é bom. Então não existe uma lei acima de Deus que ele obedecendo o define como bom. Não existe também um Deus que ele vive à parte da lei. Tem a lei, mas ele vive fora dela e caprichosamente faz o que quer, arbitrariamente faz o que quer. Não. A lei e a bondade, elas nascem, o conceito moral de certo e errado, ela nasce do próprio Deus. Então, a fidelidade de Deus ao seu caráter e à sua natureza definem o que é bom. Por que eu digo isso? Essa explicação filosófica. Porque é contra o próprio caráter de Deus ele não ser bom. Não tem como ele não ser bom. É da natureza dele ser bom. Ele não pode ir contra sua própria bondade. Então, mesmo quando ele nos aflige, ou ele nos entristece, ele está sendo fiel ao caráter dele, ele está sendo bom. Um pai que deixa um filho entregue, vendo a necessidade, e deixa viver como está, ele não é bom. Um pai que deixa um filho fazer uma coisa errada, sabendo que é certo, pois o certo emana dele, e não corrige, ele não é bom e ele não é justo, já mistura mais partes do caráter de Deus. Então ele é justo internamente e ele é justo externamente. Por ser justo dentro, tudo que ele faz é justiça. Ele sempre será justo, ele sempre faz justiça. Há um versinho famoso de Mateus 19:17 que diz assim: respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas do que é bom? Bom só existe um, o próprio Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, aquela abordagem que o jovem fez ao próprio Senhor Jesus, e ele diz, bom só existe um. Então Deus, sendo bom e justo, se tudo o que ele fizesse comigo e com você, porque não há ninguém bom, houve uma outra frase, um livro antigo, que diz como pode gente boa receber o mal. Não existe gente boa.
Bom só existe um. Então, tudo que eu e você recebemos é nada mais, nada menos do que justiça que a gente merecia receber. O salário do pecado é a morte. Então, sendo justo e sendo bom, Deus faz o que Ele tem que fazer. Agora, uma coisa é verdade, queridos. Uma coisa é verdade, pensando nessa bondade de Deus e que Ele sempre nos abraça com a escritura dEle. Eu pego emprestado aqui um versinho que tem nos pastoreado a alma e o coração durante muitos anos e há muitos irmãos que já se foram, que é Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, essa bondade de Deus, ela se mistura com dois entendimentos. A gente poderia chamar de atualmente e finalmente. Atualmente e finalmente. Há sofrimentos, há aflições, há tristezas que a gente recebe agora, não de bom grado, dadas por Deus, que atualmente a gente não consegue talvez compreender por quê. Mas a palavra nos garante que finalmente, todas essas coisas, mesmo tudo que eu e você, a gente tem vivido, faz parte da bondade de Deus que coopera para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Eu termino com uma aplicação muito pessoal, também dessa nova oportunidade que eu estou tendo de ser pai, que são algumas vezes em que o meu filho, depois de cair, se machucar ou fazer alguma coisa, ele chora, e já chora de lágrimas, como a gente fala na nossa família, chorou de lágrimas, e ele corre para o meu braço, porque machucou, porque bateu a boca, alguma coisa, e eu enxugo as lágrimas do Luca. E você que já foi criança sabe o quanto é bom você ter um colo para correr e ter uma lágrima enxugada pela sua mãe ou pelo seu pai. Mas é bem verdade que logo que eu solto ele, daqui um dia ou dois, ou no mesmo dia, ele vai cair de novo, vai se machucar de novo e volta de novo. E é uma delícia eu poder enxugar a lágrima dele, e eu creio que é bom para ele, é um cantinho de afago. Haverá um dia que finalmente eu e você, depois de tudo que a gente tem enfrentado, de toda aflição, de toda tristeza que enfrentamos, não de bom grado, dadas por Deus, Ele vai enxugar definitivamente a minha e a sua lágrima, porque Ele é bom. Então tudo terá acabado, tudo terá passado, lá não entra mais choro, lá não entra mais tristeza, lá não entra mais doença, lá não cabe vírus. Acabou, a gente vai estar com Ele. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração e a gente termina louvando a Deus. Vamos orar e a gente louva. Meu Deus querido, Pai amado, eu quero, junto com os meus irmãos aqui, gente que o Senhor chamou, com esses dons, com essa disposição para estar aqui, promovendo a expansão, o anúncio da Tua palavra por esse canal, por esse meio, nesse tempo que o Senhor separou, feito sob medida para cada um de nós, Deus. E nós queremos juntos aqui agradecer ao Senhor pela Tua Escritura, Deus. Que coisa boa ir navegando por ela e temperado pelas aflições, como diz a Tua palavra. As aflições, foi bom para nós passar pelas aflições, porque a gente descobriu a Tua palavra, diz o salmista, Deus. Foi-me bom ter passado por aflições para a gente descobrir a Tua palavra. Obrigado por esse presente, desse tempo aqui, ouvindo do Senhor uma palavra forte, mas boa, que pode causar uma transformação definitiva aos seus moldes na minha vida e de todos aqueles que o Senhor quiser tocar. Nós oramos agradecidos por essa oportunidade e clamando ao Senhor que o Senhor tenha piedade, não só de nós, mas dos teus espalhados pelo planeta, e que na tua ira o Senhor se lembre da tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda dor passará, todo choro secará, louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus voltará, mas aplicando a própria palavra daqui ministrada. E neste caminho, como andaremos? Como entenderemos o que o Senhor quer nos ensinar?
Sonda-me. Quebra-me. E usa-me. Eu não sei como é que você está aí agora, mas se quiser ficar de pé e puder, fique de pé. Adore ao Senhor. Adore nesse momento. Louve e adore ao Senhor. Que a palavra dele continua sendo viva em nosso coração para transmitirmos o seu evangelho. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que sejamos usados pelo Senhor
como igreja cheia de vida, que o adora, que continua, que sejamos unidos em oração, busca o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor vem no teu quarto e ali te recompensará. Que possamos buscar ao Senhor, buscar enquanto se pode se achar. Louvado seja Deus pela disciplina, porque Ele disciplina aqueles que amam, que Ele o ama. Deus ama você. Que assim possamos então terminar agradecidos a Deus, ao Senhor exaltado no céu, ao Deus soberano. Que Deus o despeça em paz em sua casa agora e adore o Senhor com os seus em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.